Oi, meu nome é Danilo Siqueira, eu sou diretor cinematográfico e idealizador do filme documental Minas d'Águas, que aborda, né, a temática dos impactos da mineração, sobretudo nas águas, né, dos mananciais de água do quadrilátero ferroaquífero, né, e o que os próprios ambientalistas preferem chamar essa região não de quadrilátero ferrífero, mas sim de quadrilátero aquífero, né? Porque justamente onde está o ferro está a água em abundância, e uma água assim da melhor qualidade, né? Que onde se há exploração do minério, consequentemente você vai afetar, né, a água, o abastecimento da água. Então a gente tem uma escolha, né? Ou a gente escolhe a exploração dessas commodities, que tem inclusive um valor agregado muito pequeno, né, inclusive nosso PIB, ou a própria água que milhões de pessoas dependem, né, para sobreviver, e tudo tá, a gente depende da água para tudo, né, então sem ela não se vive, né. E dando ênfase também ao caso da Serra do Gandarela, né, e ali o seu entorno, onde guardam grandes mananciais de água e que estão ameaçados pela mineração, né, e que pode inclusive gerar um impacto na região metropolitana de falta de abastecimento ou até mesmo de uma contaminação, né, da água consumida na região metropolitana, né. Então é uma questão a se pensar, né, que o filme lança. E fica aí essa reflexão pra gente, né, poder estar debatendo, né. Então eu agradeço muito, né, pelo convite, pela oportunidade da gente poder estar debatendo esse assunto, né. E infelizmente eu não posso estar aí presencialmente, ao vivo, mas a gente está gravando esse vídeo para mandar para vocês aí, para estar contando um pouco, né, dessa nossa história e um pouco desse processo de pesquisa desse tema e do trabalho em si, e principalmente estar dando mais uma vez, né, destaque para esse assunto que é de suma importância. Eu gostaria de introduzir, assim, dando um apanhado geral, cronológico, da minha trajetória, né, da minha história, desde o momento que eu tive assim, um clareamento da percepção, assim, da importância, né, da necessidade de fazer algo pelas serras e águas, né, de Minas Gerais, que vinham sendo devastados, né, ao longo dos anos. Então, assim, eu saí da minha cidade natal, Belo Horizonte, né, depois da minha formatura e alguns anos ali trabalhando com publicidade no mercado publicitário ali em Belo Horizonte, e fui trabalhar no mercado publicitário de São Paulo, né, onde eu fui trabalhar em grandes agências publicitárias de lá, nesse período fora, né, de Minas, mas assim, sempre indo visitar e tal, eu fui tendo um certo impacto, assim, né, com o avanço da mineração e a destruição das serras, né, e muitos lugares onde eu passei minha juventude fazendo trilhas, indo, nadando em cachoeiras e tal, isso foi deixando de existir, e isso foi impactando bastante, assim. E ali, anos ali trabalhando em São Paulo, em empresas inclusive que estavam impactando, né, o meio ambiente, eu resolvi voltar para Minas, né, e nesse retorno para Minas eu comecei a pesquisar sobre isso e fui conhecendo movimentos de preservação ambientalistas, né, e o caso Gandarela, né. E aí, né, quando a gente se deparou com esse assunto e esse tema, a gente ficou estimulado a querer dar um destaque, né, maior para isso. E aí eu me envolvi cada vez mais, né, com essa causa, através da minha pesquisa, né, audiovisual e tal, e conhecendo pessoas atingidas pela mineração e também os lutadores, né, ambientalistas pela preservação da Serra do Gandarela e demais serras de Minas, né, ali, principalmente do quadrilátero.
isso também, né, gerou algumas consequências assim na minha vida também, pessoal e profissional, né, trabalhando com publicidade e tal. E o mercado publicitário mineiro é totalmente dependente, né, assim, da mineração. Eu senti também um impacto assim no meu trabalho, né, mas isso não me tirou assim a vontade de continuar pesquisando sobre o assunto e dar essa visibilidade, né. Esse processo todo, né, de envolvimento com isso, assim, a gente foi conhecendo pessoas, conhecendo, inclusive dentro desses movimentos, né, pessoas também foram se agregando, né, dentro desse projeto, foram colaborando e tal, que também estavam interessados no assunto e tal. E aí foi que eu também conheci, nessa trajetória aí, conhecendo os movimentos e participando do tema, né, conheci também a minha esposa, que também estava pesquisando também dentro do seu campo de pesquisa dentro do urbanismo, fazendo a sua tese de doutorado sobre o assunto, né, dos movimentos de resistência ali na Serra do Gandarela. E um tempo depois a gente foi para a Espanha, ela foi fazer uma parte do doutorado no UFMG e eu fui estudar, fazer um master em direção cinematográfica na Escola Superior de Cine e Audiovisual da Catalunha, né? E onde eu fiquei muito envolvido assim com a produção de 2 filmes, né, para a conclusão desse curso, né, dentro desses estudos audiovisuais. E aí eu não consegui, inclusive, assim, terminar de montar, né, esse projeto do filme documental Minas d'Águas, né, que foi sendo um acúmulo assim de registros, de visitas diversas, né, no interior de Minas e participando de audiências públicas, enfim, e tudo mais. E esse material todo eu só pude terminar de montar e finalizar assim depois desse período, né, de estudo na Europa, né, voltando para o Brasil. E aí nesse retorno, né, ao Brasil, a gente veio morar no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, que era a terra natal da minha esposa, né. E aí a gente aí assim, né, aconteceu uma tragédia, assim, a gente não entende, né, assim, o que o destino nos reserva, né. Mas a gente sofreu um grave acidente aqui na serra e ela faleceu e eu fiquei sozinho. E aí eu tive, né, uma série de sequelas e físicas, emocionais e econômicas, enfim, que eu tive que me recuperar, né. E aí eu só consegui terminar mesmo a conclusão desse filme, né, já assim lá para 2015, para 2016, assim, e eu só consegui publicar ele, né, lançar ele pouco antes da tragédia de Mariana, né. E até então, assim, era um assunto que pouca gente abordava, né. Eu fui uma das poucas pessoas que abordaram isso e até assim sofrendo, né, as consequências disso, né. No filme, né, a gente já mostra assim algumas denúncias de alguns casos, né, de barragens que estouravam, que geravam impactos, né, como o caso de Acuruí lá, que eu filmei quando aconteceu e conheci pessoas atingidas, entrevistei os moradores locais e tal. E era um assunto que não se tinha uma cobertura, né, principalmente da mídia hegemônica, né, que é totalmente dependente, né, de anunciantes, né, da publicidade do mercado minerário, né. Inclusive esse ocorrido mesmo de Acuruí assim, era totalmente encobertado, né, a gente não acha nada na internet, não teve nenhuma cobertura, né. Assim como outros casos já aconteceram antes, né, assim, são coisas que são até que, né, tá sempre os técnicos, né, já alertavam, né. E aí quando eu lancei o filme, né, e aí teve essa tragédia de Mariana, pouco tempo depois teve um festival Imagem dos Povos em Belo Horizonte, que eles até me convidaram para participar e exibir o filme e tal. E aí eu fui até indagado, assim, né, que o meu filme anunciava, né, a tragédia já como se
fosse uma coisa meio premonitória, né? Mas na verdade, aí o que eu até eu ponderei, né, assim, com eles, é que na verdade não era isso, na verdade era uma tragédia já anunciada, né? Porque era um assunto que ninguém abordava, mas que era passível de acontecer e já vinha acontecendo, mas não se tinha essa cobertura, né? E já os ambientalistas já alertavam para isso antes, né? Mas aí parece que só após ter essa proporção maior, né, que o caso de Mariana teve, né, é que se deu um pouco mais de atenção para isso, né? E mesmo assim ainda se continuou não se tomando medidas, né, para que evitasse que isso voltasse a acontecer, né? Até o caso depois de Brumadinho, né, que já foi uma repetição dessa história, né? Então parece que só quando se tem, né, grandes ocorridos como esses, né, de tragédias muito maiores, onde inclusive vidas humanas e vidas animais são, né, são ceifadas, né, através desses incidentes, né, é que se aí sim se ganha uma visibilidade maior, né, e uma abordagem maior da mídia hegemônica e tal. Depois disso tudo, né, o filme também foi ganhando uma certa visibilidade, né, porque esse assunto começou a se despertar maior interesse e aí a gente foi tendo não só convites, mas também escrevendo em festivais e aí tendo um destaque, né, a gente chegou a ser selecionado para alguns festivais tanto no Brasil quanto até no exterior, né, levando algumas premiações em alguns lugares e tal. A gente foi participando também, além dos festivais, de fóruns, debates, né? O ano passado mesmo teve um fórum internacional promovido por entidades do Reino Unido e com participação de pessoas de vários países do mundo inteiro, de todos os continentes. E a gente pôde falar um pouco sobre o tema, mostrar, né? É bom que esse assunto, né, tenha ganhado mais visibilidade e mais destaque, né, nos últimos anos, né? E a gente poder ter, né, esses espaços, né, para a gente poder não só divulgar o trabalho, mas também divulgar o tema, né, e abrir, né, discussão sobre o assunto, né, um debate sobre o assunto que é de suma importância, né? Então a gente fica contente assim pelo convite, né, para poder estar participando de debates como esses. Até assim a gente fica feliz também que até o próprio trabalho da gente também, né, se torna uma referência também para outras pessoas, né, um estímulo e até inspiração para que outras pessoas possam também produzir outros materiais, né, até indo além, né. E agora assim a gente consegue realmente ter mais visibilidade para o tema, conseguir mais espaços, né, para poder mostrar isso, né, não só mostrar o trabalho que a gente concluiu dessa pesquisa, mas sim principalmente o tema, né, essa causa, né, porque que é de extrema importância, né, afinal de contas a questão da água, né, a vida depende da água, né. E se Minas Gerais é uma caixa d'água do Brasil, né, e esses lugares onde estão essas serras, né, ferroaquíferas, onde a gente guarda esses mananciais de extrema importância da água mais pura do planeta, né, então é importante que a sociedade esteja abrindo esse debate, discutindo isso, não só nas academias, mas na sociedade em geral, para que a gente possa, né, assim, realmente talvez mudar, né, esse contexto, mudar essa situação devastadora que Minas se encontra com esse avanço da mineração de forma tão desenfreada, né. E aí, né, no filme, né, além de depoimentos de atingidos, de ambientalistas e personagens diversos, né, envolvidos nesse contexto, e desses impactos, né, socioambientais gerados pela mineração, sobretudo de ferro, né. Além disso, em síntese, né, a gente também lança, né, uma reflexão, né, do que é mais importante para a gente, né, se é as commodities de ferro, né,
ou seria a água, né, que gera a vida, né?